Bom dia, Daniel. Daniel? Oi, Daniel. Bom dia, tudo bem? Tudo. Desculpa, eu estava ajeitando o áudio aqui. Ontem eu estava olhando o seu vídeo e ele está acelerado. Sim, E aí? eu fui bastante criticado por isso, inclusive pela coordenação. Eu sugeri na semana passada, inclusive, para a gente gravar outro vídeo, porque parecia inadequado. Mas a coordenação falou assim: não, não, deixa como tá. E fiquei aqui de conversar sobre qual seria a melhor maneira de fazer essa apresentação, ou passando o vídeo, ou fazendo a apresentação mesmo. A Você minha colega pode, Ana. você pode fazer a apresentação, porque assim, quando eu volto para o modo, acho que 0,25, alguma coisa assim, fica meio distorcido, né? Hum, Mas se você fizer a apresentação, são 8 minutos, tá? Aqui no cronômetro não pode passar disso. O vídeo tem 10, né? sim, O que você prefere fazer? Como se sente mais confortável? eu me sinto mais confortável passar o vídeo mesmo, porque a minha colega, que não poderá estar presente aqui, me pediu para passar o vídeo mesmo. Por mais que seja um pouco embaraçoso o vídeo, ela preferiu dessa forma. E eu vou respeitar. Pode ser? Ótimo, claro. Eu Obrigado. acho que você é o segundo, né? Tá bem. Em diferentes lugares tem diferentes ordens. E eu estou aqui disponível para a ordem que for necessária. É, Posso na ser o minha segundo, aqui, sim. que é o Green Sampa, né? O de vocês. Isso. Então é o segundo. Então são 8 minutos e depois 8 para uma discussão, e eu peço que vocês todos fiquem para uma discussão final dos três trabalhos que, de alguma maneira, estão relacionados aí com o tema de empreendedorismo. Com certeza, professora. Obrigado. Bacana, imagina. Vamos esperar, então. A senhora está aqui na fé Eu sou ou da não? FEA. Mas É. está na fé nesse momento? Não. Ah, tá bom. É que eu estou aqui. Então, Ah, você tá aí, eu vou aí eu vou à tarde. Não, mas é você, bacana. né, senhora? Não. Desculpe. Boa tarde, pai. Eu já estou aqui. Na verdade, eu não sou da área, professora. A Ana, que é da área, eu sou de gestão de pessoas. Nós fizemos esse artigo numa disciplina. Eu fui o coordenador desse projeto do Green Sampa, pela FIA. E, e a Ana, que veio com a bagagem conceitual, e Uhum. também por isso mesmo que eu também prefiro que ela apareça na apresentação, porque ela tem muito mais Ah, bagagem do que eu. Né? Mas ela, bacana. infelizmente, não poderá participar, ela está na Suíça nesse momento, então, Ah, tá. Ok, ok. E você é da FEA ou da FIA? da Ou fé, outra? Da FEA. da fé. Eu sou orientando do professor Joel Dutra. Ah, tá bom. Conheço o Joel. Longa data. Eu Sim, sou sim, aluna, não sou graças. professora, não. Eu sou Ah, professora em outra instituição, mas aqui eu, na FEA, sou aluna bacana. de mestrado. É. Que legal, Sueli, que legal. Prazer. Estou aqui moderando só. Não é moderando, é liderando, né? A sessão aí. Líder de sessão. Líder de sessão. Bacana, bacana. E quem que vai ser o nosso moderador? Eu esqueci o nome. Peraí que eu volto lá para olhar. Eu também estou aqui com tanta Edson coisa aberta. Sadal Izuka, né? Eu não faço ideia. Sus, É difícil não ser da área e não conhecer as pessoas. da FEI. Da Tá FEI. feio. Bacana. Será que é o mesmo que eu acho que eu acabei de tomar um café com ele. Será que é ele? Deixa eu dar uma Uhum. olhada. Vou procurar aqui o rostinho dele. Eu acho que eu acabei de tomar um café com ele. Aí o SEMEAD está sendo em que sala na FEA?
Como assim, que sala? Não, onde está acontecendo? Presencialmente? Na FEA mesmo. Na Não FEA. entendi a pergunta. Não, auditório? Em várias salas ao mesmo Ah, tá. tempo, né? Porque são várias linhas, né? Então, mas acho que 2/3 das sessões desse ano são apenas online. Bom dia, Mariana, tudo bem? Só um Então, minutinho, vou trocar de sala. poucas sessões são presenciais. Eu estou como líder de GPO aqui, então eu tenho visão de todas as sessões, e aí pouquíssimas são sessões online. Um minutinho, Sueli. Claro, Ju, claro. você quer que eu saia daqui, querida? Sim. Esse tempo, aí eu acho que eu travo a mente. Mas eu também posso ficar naquele cantinho e você pode ficar nesse cantinho. Não, para mim não tem problema algum. Seria ótimo mesmo, mas eu já vou ficando lá, tá bom? A fé é sempre isso, né? A gente tem pouco Sim, espaço e muito tem. espaço ao mesmo tempo. Muito bem. Estamos aguardando aqui as outras pessoas. Ju, melhor aqui, querida? Acho que sim, né? Vou colocar a fonte, porque senão, né? Se perder. Rapidinho, Sueli, deixa eu colocar a fonte aqui. Um Claro, minutinho. ainda tem 2 minutos aqui. Bom dia, a todos aqui presentes, né? Nós estamos, então, iniciando a nossa sessão de apresentação de artigos, e eu vou aqui compartilhar, então, quais são os artigos dessa sessão, né? Então, nós temos o empreendedorismo negro, um estudo exploratório a partir das experiências de fundadores de startups. O segundo artigo, influência de programas de aceleração na mensuração de impacto de negócios, o caso do Green Sampa. E o terceiro artigo, ecossistemas de inovação social, características da produção científica. Então, eu gostaria de verificar se o autor do primeiro artigo já está aqui presente na sala.
não está presente. Ok. Eu posso me voluntariar a fazer, então, a Para primeira já apresentação, Sueli. tá ok. Eu esperaria só mais um minuto, e Sim, então a gente poderia então começar com o segundo artigo. E boas-vindas aí a todos nesse nosso CMA de 2023. Nós sabemos que conexão, internet, Zoom, sempre pode atrasar um minutinho, né? Então, vamos só aguardar um pouquinho. é o primeiro dia de sessões de apresentação, primeiro horário, as pessoas também estão se adaptando à tecnologia, entrando, às vezes dá um Exatamente. tempinho, né? É. Nada que depois a gente também não possa, né, chegando ao autor do primeiro artigo, ou ele ou ela, né, logo em seguida, participar. O professor Edson entrou. Bom dia, professor. Professor Edson. Bom dia, professor Edson. Eu sou a Sueli Ruiz, Sueli, sou líder desculpe de o atraso. sessão. O Zoom acabou por pedir uma atualização. Peço desculpas, mas estou à disposição. Obrigado. E bom dia. Hoje nós temos, então, a apresentação dos 3 trabalhos que estão aqui na tela. Nós estamos aguardando mais um minuto para o autor do primeiro trabalho, Empreendedorismo Negro, um estudo exploratório a partir das experiências de fundadores de startups. Vamos dar mais um minuto, caso, enfim, também tenha algum atraso, alguma dificuldade, nós podemos mudar a ordem, né? E começarmos com o Daniel, que é um dos autores do segundo artigo. Então, nós temos sempre 8 minutos de apresentação, com mais 8 minutos aí de discussão. Então, vocês. Sueli, Oi? diante da falta de colegas aqui das outras apresentações, se você optar, ou se o professor Edson optar por eu apresentar mesmo, já que talvez esses 8 minutos não sejam tão rígidos assim na nossa apresentação, você fica à vontade para requisitar isso de mim, tá bom? Estou à sua disposição. Então, eu apresento o vídeo, certo? Não, você e o professor Edson fiquem à vontade para escolher se apresenta o vídeo no formato que está, né, que está complicado. Eu também posso apresentar o vídeo no formato original, sem essa aceleração. E se vocês quiserem, eu também posso fazer a apresentação eu mesmo, já que os outros colegas não estão presentes. E a questão dos 8 minutos pode não ser tão rigorosa nessa sessão nossa. Eu Então, acho eu estou à que disposição. eu acho que os 8 minutos é rigoroso na questão da apresentação. Você acredita que o vídeo que você tem 8 minutos? Não. Ele tem 16 minutos, o vídeo original. A gente não conseguiu fazer em menos. Foi uma incompetência bem grande nossa. Então, se você não se importar, a gente poderia ir para a apresentação e você controlar o tempo. Uma apresentação, aí você compartilha a sua tela. Então, e acho que então podemos começar, certo? Se eu estiver pronto. Combinado. Professor, Devo o compartilhar? vídeo que ele postou, ele está acelerado? Está no modo acelerado, então, às vezes dificulta um pouco a compreensão. Então, acredito que a gente controlar o tempo na apresentação dele pode ser mais produtivo. O que o senhor acha? Foi um artigo indicado, né, pela área para ganhar prêmio. Boa sorte, meninas.
e fazendo um paralelo entre competências. Posso seguir? Sim. Os Então autores tá da bom, política, dá licença. Pessoal, Já- Trevisan, por favor, deixa eu fechar aqui para a gente, então, o senhor dá as Vocês veem a minha tela? Sim. Bacana, deixa eu fechar aqui as minhas... Eu vou tentar ser o mais rápido possível. Uhum. Bem, prazer estar aqui. Nosso trabalho é meu e da Ana Luísa e do professor Fernando Nascimento, é sobre a influência de programas de aceleração na mensuração de impacto de negócios, e é o caso do Green Sampa que nós analisamos. Como introdução, a gente tem que aceleradoras, incubadoras são alvos de investimento para aceleradores e incubadores investem em startups no setor socioambiental e um desses investimentos são para organizar essas empresas para implementar práticas de avaliação e para medir o seu impacto. Os planos de avaliação de impacto são processos negociados entre empresas sociais e stakeholders. E a nossa pergunta de pesquisa é como essas organizações que fomentam essas empresas de impacto social influenciam no desenho de processos para avaliar e monitorar o impacto socioambiental dessas empresas. O nosso objetivo é analisar como acontece essa influência das aceleradoras no desenho desses processos de avaliação de impacto socioambiental de suas aceleradas por meio das capacidades dinâmicas, e a gente conta com diferentes interlocutores acionados por essas aceleradoras que se utilizam das capacidades dinâmicas para influenciar tanto a elaboração quanto a implementação dessas metodologias de avaliação de impacto. O nosso objeto de pesquisa é o programa Green Sampa, que foi projetado e executado pela Agência de São Paulo de Desenvolvimento, a Sampa, e a nossa contribuição de pesquisa está relacionada a processos negociados de criação, capacidades dinâmicas que são importantes para influenciar stakeholders a adotarem determinadas práticas e comportamentos, com oportunidades de práticas para as aceleradoras estruturarem um suporte mais efetivo para suas aceleradas. Como revisão da literatura, a gente se baseou na teoria de stakeholders, especialmente na capacidade de influência dos stakeholders em processos nas relações de rede das organizações, e também em processos de interdependência das empresas e dos seus stakeholders para impactar os comportamentos e as políticas dessas empresas que devem ser gerenciadas estrategicamente, né? A nossa abordagem é uma abordagem, então, de rede de todos esses stakeholders sobre as aceleradoras, sobre as aceleradas. E também a gente parte da teoria de stakeholder e capacidades dinâmicas. A gente parte da ideia das capacidades dinâmicas de sensibilização, aproveitamento e transformação. A gente pega especialmente as capacidades de transformação do teste, e a gente também aproveita das capacidades dinâmicas de gestão de stakeholders que são utilizadas por eles para influenciarem os outros stakeholders num processo de influência aí de rede de cocriação. Além disso, a gente traz que as aceleradoras, as empresas aceleradas e a avaliação de impacto têm interesse na adoção desses modelos de avaliação de impacto, na oferta as aceleradoras oferecem formas, né, de construção desses modelos de avaliação de impacto, de mentoria com especialistas, de treinamentos técnicos, bem como apoio dessas aceleradas, e a gente entende que essas aceleradas também têm uma necessidade de estabelecimento de métricas, e existem obstáculos para essas construções de métricas. E a gente tem essa frase, né, que é a frase principal da revisão da literatura, que é ao considerar que as aceleradoras como stakeholders que influenciam ativamente a empresa acelerada em uma lógica de rede no design de avaliação de impacto, há um conjunto de capacidades dinâmicas necessárias tanto para a aceleradora quanto para os negócios acelerados para gerenciar esse relacionamento. E essa abordagem nos auxilia na compreensão desses processos interativos e dinâmicos
de design e avaliação de impacto que são desenvolvidos em cocriação. A nossa metodologia é qualitativa, a gente fez uma abordagem dedutiva e descritiva do programa Green Sampa. Nossa unidade de análise são as próprias relações entre os diferentes stakeholders do programa de aceleração, dentro dessa lógica de redes. A coleta de dados foi feita por meio de, inicialmente, de um questionário, depois de entrevistas com representantes desses participantes do programa, e depois fizemos análise de dados dessas entrevistas. O programa Green Sampa tem aí o seu objetivo de fomentar a inovação e sustentabilidade aceleradas na cidade de São Paulo. O módulo 1 aconteceu em 2022, o módulo 2 em 2023, e são separados aí nessa lógica de trilhas em 2023. Com a apresentação de resultados, a gente tem que as capacidades dinâmicas, a gente tem alguns achados, que são as capacidades dinâmicas de aprendizagem. A gente percebeu que existe uma falta de exigência no compartilhamento, no acompanhamento e desenho desses indicadores, falta de mecanismos, falta de conceitos relacionados, a compreensão da importância de envolver terceiros na definição de indicadores é visível, a adaptação e customização de conteúdos ao longo do projeto, o tema medição de indicadores foi pouco abordado nesse processo, outros temas foram abordados. Como capacidade dinâmica de mudança, a contratação da parceira executora especializada nos temas dos seus módulos, as trilhas, a heterogeneidade das startups e a mudança das mentorias coletivas para individuais foram aspectos mais evidenciados nesse processo. As de networking, foi feita uma criação vasta de parcerias para esse programa acontecer. O uso de redes foi bastante utilizado nesse programa, e de relacionamento com a DSAMP. Existia um sistema on-demand para o relacionamento, para os contatos de dúvidas, e todo um sistema de geração de credibilidade e confiança para que esse programa pudesse acontecer. A nossa contribuição da discussão e conclusão, e finalizando aqui, tentando ser o mais rápido possível, o processo de desenho dos indicadores de impacto de avaliação, a gente percebeu que houve um processo co-criativo entre os stakeholders que empregam as capacidades dinâmicas de transformação no gerenciamento de suas relações, influenciando o design desses sistemas de avaliação. Como a importância das capacidades dinâmicas para essas relações, a gente entende que a aprendizagem foi importante da mudança da estrutura do módulo 1 para o módulo 2, a mudança da estrutura do módulo 2 foi fundamental para o avanço das avaliações de impacto, parcerias com fornecedores, adaptação e criação e refino de métricas e indicadores durante o processo, a troca de conhecimentos e a proatividade na geração da rede de relacionamentos. Como limitações da pesquisa, obviamente, a gente tem uma falta de alinhamento entre os stakeholders pertencentes a esse processo. As parceiras executores, inclusive professores e mentores, estavam bastante restritos ao formato do edital, com limitações de entrega que impactaram nessa criação de valor no quesito de avaliação de impacto. Houve ausência de sistemas, de rotinas, de mecanismos de acompanhamento desse processo de desenho desses sistemas de avaliação, dessas métricas, e dificuldade que as próprias startups tiveram de tangibilizar os indicadores e métodos de avaliação. A gente entende que os programas de aceleração podem influenciar empresas aceleradas em seus modelos por meio de capacidades de aprendizagem, mudança, network e relacionamento, que são as capacidades dinâmicas, ao incorporar os especialistas nessa temática e ampliar a rede de contatos de negócio. Programas que envolvem múltiplos stakeholders, eles merecem maior atenção à gestão relacionada às stakeholders, bem como a aplicação de rotinas que garantem a entrega de atividades que vão em favor dessa criação de sistemas de avaliação de impacto. Daniel, você está indo já para o encerramento? Não. Eu já encerrei. Perfeito. Peço desculpas pela velocidade. Muito bom. Professor.
Podemos iniciar a discussão. Podemos, sim, podemos. Bom, primeiro, bom dia a todos e a todas. Agradeço ao SEMEAD pelo convite. Se eu não me engano, acho que é o 14º ano que a gente contribui na área de empreendedorismo social. Um dos mais veteranos, mas é porque quando nós começamos haviam poucos pesquisadores. Então, parabéns ao Daniel, a todos os autores que estiveram envolvidos nesse trabalho. É muito interessante que o interesse tem crescido, né, sobre a temática em questão. Bom, me cabe, né, fazer algumas reflexões, questionamentos, mas o intuito aqui é realmente contribuir, né, sobretudo para quem está iniciando uma jornada, né, diferente da gente que já né, amassou bastante o barro ao longo desses últimos anos. Muito bem, tem uma observação que eu gostaria que os autores pudessem considerar, sobretudo na publicação desse artigo em revistas, periódicos qualificados, em relação a terminologias, né? Então, por vezes usa negócio de impacto social, enfim, tá, tem várias terminologias. O ideal seria padronizar, né? Do início ao fim, a mesma terminologia, isso ajuda a compreensão dos leitores, porque o que pode acontecer são distinções e compreensões muito diferentes. Então, por exemplo, quando nós falamos de empresa social, né, só para exemplificar, a empresa social é uma terminologia, um conceito que surge na Europa com mais força, diferente dos negócios sociais, que tem duas grandes correntes. Uma que vem do Yunus, alguns dizem que é dele, não é verdade. Na verdade, essa expressão ela surge nos Estados Unidos também com outro conceito, outra abordagem com o mesmo termo. Então, é um termo polissêmico, e é preciso, inclusive, dizer assim, dessa terminologia, qual é a abordagem que eu estou adotando no meu trabalho, né? Pelo que vocês estão discutindo, evidentemente não é a abordagem do Yunus, é uma abordagem que pode se aproximar tanto da abordagem europeia ou uma abordagem americana, mas, de toda maneira, acho que é importante que vocês observem uma oscilação, né, dos termos ao longo do texto, tá bom? Desde o resumo até mesmo todo o trabalho. Então, pediria um pouquinho de atenção sobre esse aspecto. Segundo ponto, né, querendo colaborar, né, com o seu trabalho, o trabalho que vocês realizaram, porque eu gosto, né? Eu acho que quando a gente gosta do trabalho, quer que ele vá para adiante, a gente tem que trazer ali contribuições. Na metodologia, vocês falam que o trabalho é qualitativo, fazem uma abordagem de casos múltiplos, está correto, mas eu considero, salvo engano, que não é um trabalho dedutivo, né? É um trabalho indutivo. Por quê? O trabalho dedutivo, ele pressuporia, por exemplo, a abordagem de hipóteses e testes mais próprios de uma abordagem quantitativa e não qualitativa. Então, salvo engano, valeria a pena uma revisão, uma releitura sobre esse aspecto, porque, de fato, na hora que vocês forem publicar, isso vai aparecer como uma crítica, né, ao trabalho. E ainda sobre a metodologia, e também buscando contribuir, nós falamos, tá, Daniel, que os casos para terem validade enquanto metodologia de pesquisa, ele tem que ter validação interna e externa. Na validação interna, vocês trabalharam, por exemplo, dois aspectos para constituir, né, o artigo e, na verdade, o ideal seria uma triangulação, né? Isso faria o que a gente chama da validação interna. Então, talvez um incremento do que vocês já fizeram, porque boa parte de vocês já tem, mas acho que um pequeno incremento vai valorizar toda a investigação que já foi realizada. E na validação externa, isso não aparece, né? Aliás, isso não é tão frequente, mas em periódicos de alto impacto do Brasil acabam sendo uma exigência, que é comparar os resultados que vocês estão obtendo com estudos congêneres. Isso é o que a gente chamaria de validação externa, né, dos casos. Então, vocês têm vários casos, você poderia falar, olha, os resultados que obtivemos nessa pesquisa, comparado à pesquisa XYZ, corrobora nisso, parcialmente ali não. Então, isso faz com que a pesquisa ganhe mais densidade e potência analítica, né? E aí, só para encerrar, né, e aí eu fico aberto e fico também à disposição para poder dialogar, é interessante, né, vocês usaram uma abordagem das capacidades dinâmicas, e como qualquer coisa, assim, por favor, não é uma crítica, mas é uma observação de construção de uma pesquisa.
O tema central de vocês é a mensuração de impacto, né? Então, essas metodologias de impacto. Então, só essa temática já é muito densa e muito profunda, e que talvez exigiria de vocês um foco maior sobre esse aspecto. Capacidades dinâmicas, você já está indo para uma área, ou teoria dos stakeholders, para uma área mais da estratégia. Tudo bem, né? É mais ou menos assim, tá? Para deixar bem claro qual é a minha observação. Toda e qualquer pesquisa, você tem escolhas metodológicas, de lente teórica, e assim por diante. Mas nós, né, e aí eu me incluo, nós brasileiros, né, uma vez estava num congresso internacional, e é natural, tá? O que vocês fizeram, eu fiz também, eu tento evitar, mas, ou seja, o que eu estou falando é talvez uma questão nossa, dos brasileiros. Muitas vezes a gente quer colocar 2, 3 temáticas, lentes teóricas para a compreensão do fenômeno. Nós temos ouvido lá fora que o ideal é a escolha de um deles. Então, neste caso, né, futuras publicações, esforços que vocês realizem, realmente um mergulho profundo sobre a questão da mensuração do impacto, né? Porque isso já é um campo muitíssimo vasto e bastante complexo para que vocês possam compreender o fenômeno do ponto de vista empírico. Como vocês usaram o campo da estratégia, vocês conseguiram fazer mais pesquisa sobre isso, mas talvez a discussão da estratégia, não necessariamente do impacto. Tá? Então, isso é uma coisa que eu deixo para vocês pensarem, debaterem, vocês estão aí, né, não para esse trabalho em si, mas é uma observação mais geral. E para fechar, engraçado, porque várias pesquisas que eu tenho lido, né, a respeito, mensuração de impacto, quase todas, inclusive acompanhei uma tese aqui na USP, uma dissertação numa outra universidade, em outro estado brasileiro, a gente vê que os resultados batem. Né? E que resultado é esse? Eles não estão fazendo isso. Eu tenho uma desconfiança de que nós, da academia, estamos indo com um olhar muito aguçado ou para além do que a realidade está lidando. Né? É uma impressão. Ou seja, então a gente tem uma expectativa de que os atores estão fazendo isso, quando na verdade não. Né? Isso está batendo em todas as pesquisas. Por isso, valeria a pena a questão da validação externa dos casos, porque o que vocês encontraram é o que eu tenho visto em outros estudos. Então, se isso é verdade, se a gente tem aparecido em vários estudos semelhantes com gênero sobre o tema, será que a gente não está pesando demais a nossa mão com as nossas expectativas sobre a necessidade tão robusta da mensuração de impacto? Essa é uma questão que eu quero deixar. E me parece, nesse sentido, a ideia de uma construção de um conhecimento cada vez mais robusto sobre a temática, talvez o que a gente deveria observar com muito mais abertura é quais são as práticas existentes de mensuração e de impacto que existem nessas organizações, sem nenhum pré-julgamento, sem nenhum modelo muito robusto, porque elas ainda estão, talvez, em construção. A minha hipótese é que, quando você começa a observar mais da base para cima, é possível que vocês consigam insights que a própria literatura não tenha tratado. Mas isso é uma questão metodológica e tal, para pesquisas futuras, que a gente possa, talvez, dar um passinho para trás para tentar progredir mais adiante numa construção que talvez seja um bottom-up, né? Não top-down, né? Do ponto de vista teórico da abordagem, estou olhando lá, minha expectativa é essa, eu vou lá e eles não estão fazendo. Né? Então, talvez o bottom-up pode ser uma abordagem interessante em pesquisas futuras. Mas, de toda maneira, parabéns, vocês estão aqui, não foi fácil, o funil é muito grande, então, sem dúvida nenhuma, o trabalho de vocês tem contribuição, tanto teórica quanto prática. Então, as minhas observações são no sentido de contribuição para que vocês continuem a sua jornada. Obrigado. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor. Tudo bem. Faz alguma pergunta, discussão? Ok. Então, nós podemos seguir. Temos aqui autores de um dos trabalhos aqui presente. Nós temos na agenda de hoje, né, empreendedorismo negro, um estudo exploratório a partir das experiências de fundadores de startups. O autor está presente? Professor Soli, deixa eu falar. Eu, na verdade, sou um dos coautores desse trabalho, né? Eu posso, só que na verdade a minha expectativa era que o autor, né, do trabalho estivesse presente, mas em não estando, eu posso fazer uma síntese do artigo aos presentes, mas evidentemente ficamos prejudicados porque eu realmente não tive sequer tempo de perguntar se ele estaria aqui presente, né? Mas pelo visto, não, né? Então eu poderia somente fazer uma síntese e se as pessoas tiverem dúvida, eu estou à disposição. Tudo bem?
Professor, o que o senhor acha da gente, se Vamos tiver o passar a próximo? apresentação. Vamos passar a apresentação que ele enviou. Acho que foi isso. Como ele enviou a apresentação, Isso, podemos passar a apresentação que ele gravou. Vamos lá. perfeito. Então, deixa eu começar a compartilhar aqui. Ou podemos, se tiver o autor do próximo texto, também aguardar um pouco mais. Temos o próximo autor? Sim, O que o senhor acha, professor? Vamos para o próximo autor, Natália? É você? sim. Ok. Então, eu Bom vou, dia. bom dia, compartilhar a minha tela e o teu vídeo. Então, a apresentação é Ecossistemas de Inovação Social, características da produção científica, né? Só um minuto, eu acho que eu tenho que compartilhar. Vocês estão ouvindo? Estão me ouvindo? Sim? Professor Sueli, eu não estou ouvindo. Será que só é o meu Não? caso? Não estou conseguindo ouvir. Mais alguém não está ouvindo? Está muito baixo. Está bem baixinho. Aqui eu já estou no meu máximo. Deixa eu ver se eu consigo. Você tem que compartilhar, quando vai compartilhar a tela, tem que compartilhar com o áudio. Vamos lá, de novo. Desculpe. Antes desse momento? Isso, antes do momento do compartilhamento, existe uma opção compartilhar com áudio. E acho que é essa Olá, opção. sou Natália Amorim. Aí, Estou no ótimo. programa Agora de deu. pós-graduação em Administração da Universidade Federal de Campina Grande e com a professora doutora Verônica Macari, do mesmo programa de pós-graduação, desenvolvemos a pesquisa intitulada Ecossistemas de Inovação Social, Características da Produção Científica. A temática de ecossistemas de inovação social vem se destacando cada vez mais, tanto por discutir sobre os desafios sociais, ambientais, políticos e culturais, sem deixar de incluir o econômico, como também por incluir formas de inovação aplicadas para impactar positivamente no desenvolvimento de determinado grupo ou grupos de pessoas ou comunidade. Porque incluir sem deixar de incluir o econômico passa a deixar de ser preponderante e passa a ser mais um elemento de mensuração de desenvolvimento. Essa foi a principal relevância para o desenvolvimento da pesquisa acerca desse assunto, em compreender como o tema tem sido abordado pelas pessoas do campo de estudo, especificamente com a dinâmica das pesquisas no meio científico. O objetivo de pesquisa consiste em analisar quais as principais características da produção científica sobre ecossistemas de inovação social. Para tanto, no referencial teórico foi realizada uma análise da literatura, trazendo conceituações de inovação social e de ecossistemas de inovação social. A inovação social vai incluir o processo de criação dos novos produtos, serviços, processos, mercados e modelos, gerador de soluções para problemas sociais e de impacto no desenvolvimento socioeconômico, sendo que dentro desse processo requer a otimização da utilização de todos os recursos e ativos disponíveis, considerando a finitude desses, assim como em novas alternativas aliadas ao desenvolvimento sustentável. Tudo isso sendo desenvolvido por meio das relações entre os diversos atores sociais. Então, ecossistemas de inovação social vão se tratar dos sistemas complexos de interação entre as múltiplas partes interessadas, visando objetivos comuns a serem alcançados. Nesse sentido, existem acordos entre os atores da rede, que inclui a ajuda mútua no processo de criação e compartilhamento das inovações sociais. Procedimentos metodológicos.
Trata-se de um estudo exploratório de caráter quantitativo, por meio de análise bibliométrica e documental. A pesquisa também é classificada como bibliográfica e descritiva. E a coleta de dados foi realizada nas bases de dados da Web of Science e da Scopus. Utilizou-se também o apoio do software VoiceView. Por meio da análise dos dados, foi possível apresentar nos resultados de pesquisa a evolução das publicações sobre ecossistemas de inovação social relacionadas aos anos. Então, a primeira publicação foi feita em 2011. Desde então, o quantitativo oscilou de 1 a 0 durante anos e apenas em 2019 que passa a ter um aumento. Ou seja, com isso, observa-se que a temática é recente, trazendo também abordagens atuais. Foi possível também apresentar as categorias, né, que são mais produtivas dentro desse contexto, e a figura 2 vai apresentar as ordenações por meio de cada base de dados da Web of Science e da Scopus, e as categorias mais produtivas que ocuparam o primeiro lugar foram as de negócios e ciências sociais. Quanto aos países mais produtivos, destacaram-se os Estados Unidos e a Espanha. Observa-se que o Brasil está na segunda ocupação, dividido esse espaço por mais 4 países. E quando se considera 4 o maior número de publicações, o Brasil, com 3, também está dentre os países que mais produzem sobre a temática. Foi possível também criar o ranking das 10 publicações mais citadas, né? Esse ranking conta com publicações mais recentes, né, a partir de 2016, mas tendo preponderância dos anos mais atuais. Então, o trabalho que se destacou no ranking com o primeiro lugar foi o intitulado Um conceito abrangente de inovação e suas implicações para o contexto local, sobre a crescente importância dos ecossistemas de inovação social e infraestruturas. Então, foi uma publicação de 2020, bem recente. Quanto aos autores mais citados, foi possível evidenciar que existem 4 autores mais representativos, em que cada um contém 2 publicações. Os demais autores obtiveram apenas uma publicação. Desses autores, alguns não apareceram no ranking dos mais citados e outros apareceram, mas não entre os primeiros colocados, o que indica a utilização de coprodução nesse sentido. Em resumo, a maior quantidade de publicações por autores não se associa à maior quantidade de citações. Foi possível também demonstrar as palavras-chave com maior relação-frequência, conforme o Web of Science e Scopus, respectivamente. Então, tanto na primeira como na segunda, a palavra-chave com maior relação e frequência é a de inovação social. Então, ecossistemas de inovação social, o termo incompleto não vai aparecer em evidência, mas dentre também as palavras mais buscadas. Foi possível, então, apresentar as características da produção científica por meio da evolução da temática, das áreas mais pesquisadas, autores, países, anos de publicação, citações e palavras-chave com maior ocorrência. Então, a temática de ecossistemas de inovação social ainda é pouco explorada em termos de publicações científicas, tendo taxa de crescimento relativamente baixa. Contudo, as contribuições desse estudo consistem em proporcionar um direcionamento aos pesquisadores sobre o estado da arte da produção científica, sobre ecossistemas de inovação social, oferecendo suporte teórico para pesquisas futuras acerca da temática. Observou-se que, em perspectivas futuras, a temática ganha cada vez mais espaço nos contextos teóricos e práticos, sendo de suma importância no processo de mudança social.
Muito bom, obrigada. Então, nós podemos iniciar a sessão de discussão, contribuições. Professor Suri, posso fazer algumas, só comentários? Bom, parabéns, né, ao trabalho, a temática é realmente, a temática é inovadora e necessária. Na área de empreendedorismo geral, né, não empreendedorismo social, o ecossistema e ecossistema de inovação são temáticas absolutamente tradicionais, e, portanto, na área social, isso é algo que está emergindo, né? Ainda temos, em termos de volume, poucos trabalhos, mas isso não significa que seja pouco importante. Acho que essa primeira observação, e aí, sobretudo para os que estão assistindo, né? Eu fiz aquelas observações lá para o Daniel, fiz até muito rápido várias coisas. É para conversar, viu? Acho que era importante. Pode perguntar, pode discordar, pode o que for, né? Perguntar, tirar alguma dúvida, que eu acho que faz muita importância. Mas aí o que eu queria dizer, né, principalmente para aqueles que estão começando uma jornada de pesquisa e usando esse artigo como, vamos dizer, elemento principal, é de que quando você tem poucas publicações qualificadas no tema, é preciso adotar outras abordagens metodológicas para justamente sustentar ou a continuar a fortalecer a temática. A professora Verônica é nossa líder, né, também na área de empreendedorismo social, e assim eu deixaria até à disposição dos autores a possibilidade de um diálogo mais demorado sobre como fazer o desenho de uma pesquisa a partir de poucas referências bibliográficas. Mas o que eu quero, então, compartilhar com todos, para não me demorar e ajudar a contribuir, é que numa experiência de orientação, uma orientanda minha falou: professor, estou muito insegura a debater o tema com tão poucos artigos. O que será que eu devo fazer? Bom, dessa conversa em diante, nós elaboramos uma metodologia de pesquisa, inclusive apresentada aqui na FEA, né, para os mestres, doutores e tal, justamente fazendo uma abordagem que nós denominamos como método dialógico, que é basicamente o quê? Levantamos todos os autores de todos os artigos, pegamos os contatos de todos esses autores e desenvolvemos uma metodologia que vai para além do estado da arte, ou seja, os artigos estão colocando lá a temática, mas como ela ainda carece de robustez, a abordagem sistemática a todos os autores me parece uma forma de evolução desse estudo do ecossistema de inovação social. Não é o método Delphi, por exemplo, que muitas pessoas falam: mas professor, não é o método Delphi? Não, porque na verdade não se busca o consenso, mas sobretudo ao dialogar com esses autores, né, é preciso notar o seguinte: isso deve acontecer com vocês, porque nem tudo que a gente sabe, nem tudo que a gente conhece já foi publicado, né? Então, esses autores eles têm muito a contribuir numa abordagem direta, né? E isso ajuda a avançar o campo e trazer insights, tanto teórico quanto empírico, para que a temática do ecossistema de inovação social possa avançar. Então, essa é a principal observação que eu tenho do trabalho. O trabalho tem uma temática absolutamente importante, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista prático, né? Então, quero parabenizar os autores e dizer que essa metodologia, o método dialógico, estaria à disposição, né, dos autores que tenham interesse em como fazer, então, uma pesquisa com poucas referências bibliográficas, mas cuja temática é bastante relevante, né? Essa abordagem, o método dialógico, é algo que nós temos utilizado com bons resultados em várias pesquisas, né? Porque, no fundo, uma pergunta que surge é: será que os autores desses trabalhos eles respondem? Será que eles participam, né, de levantamentos desse gênero? Sim, eles participam. Por quê? Porque, na verdade, eles também querem saber o que pesquisadores prolíficos, aqueles que produzem muito sobre aquele campo e naquela área, pensam também. Então, é um trabalho que vai ao encontro do que o acadêmico busca, que é justamente a colaboração no conhecimento sobre um determinado tema. Então, realmente tem funcionado e talvez seja uma grande oportunidade para fortalecimento da temática de ecossistemas de inovação social. E para fechar, eu achei interessante o levantamento que destaca pesquisadoras brasileiras, né, nessa temática. A professora Carolina Andion e a professora Graziela Alperdeste, ambas da região sul do Brasil,
elas são pesquisadoras realmente muito bem colocadas nesse campo, e elas se tornam, em termos mundiais, referências sobre essa temática. Então, quero ressaltar, muitas vezes a gente acha que as referências sobre os temas estão para fora, né, sobretudo no hemisfério sul, né, o hemisfério norte, perdão, quando, na verdade, nós temos, sim, pesquisadores, no caso, duas pesquisadoras renomadas aqui no Brasil, sendo referência a pesquisadores de outros países do mundo. Quero destacar isso, porque muitas vezes a gente não nota, mas o resultado, apesar aparentemente tímido, acho que destaca duas pesquisadoras realmente muito importantes para o desenvolvimento do campo do empreendedorismo social no Brasil e no mundo. A gente fica à disposição, professora Sueli, se alguém quiser perguntar. Isso, sim. Estimular novas perguntas, né? Questionamentos. É que os congressos as pessoas ficam tímidas, né? Às vezes são, se eu falar, pode falar, tem que perguntar. Durante a leitura do trabalho, né, Sim. Natália, que está aqui presente, parabéns aí pelo trabalho, eu fiquei, me veio à mente assim, se a inovação social não estaria contida, né, em trabalhos de inovação em geral, por ser um tema novo, né? Às vezes não aparece no título, mas durante a pesquisa, né, do pesquisador, enfim, por tão poucas publicações, né? Eu falei, nossa, o quanto não deve estar inserido num trabalho mais geral sobre inovação, né? Não sei se você conseguiu expandir teu estudo, chegou a pesquisar inovação em geral. Só isso que veio à minha cabeça. Assim. Contribuir, Natália, fica à vontade. Ainda temos um minutinho. Oi, professora, só complementando, né, sobre a reflexão da senhora, quando a gente vai analisar na literatura, a gente traz dois contextos, né, da evolução da temática de inovação. A gente tem lá, resgatando, né, conceituações desenvolvidas por Schumpeter, e aí eu trago também no referencial que a ideia de inovação vai estar atrelada a fins econômicos e não traz de início esse enfoque social. E aí, conforme as necessidades, as novas problemáticas que vão surgindo, né, desse capitalismo atual, é que vai se notando a necessidade de incluir a inovação social no contexto e de mitigar esses problemas sociais. Então, a temática de inovação social ela é mais recente, né, e bem mais específica, e ainda não, como a pesquisa mostrou, ela ainda não está tão avançado, o campo, né, ainda não é tão avançado dentro do contexto mais amplo, do contexto geral, né? Mas dentro do contexto específico, é uma temática que vem crescendo e se tornando cada vez mais relevante. Complementando o seu questionamento, professor Soli, rapidinho, é o seguinte: a área de empreendedorismo social, ela se caracteriza muito por pesquisas de caráter exploratório. Inclusive, a gente pode notar os três trabalhos, na verdade, dessa sessão, ele tem essa característica, porque dentre as abordagens do campo do empreendedorismo, o empreendedorismo social é aquele que, do ponto de vista teórico, metodológico, ele se encontra em uma área bastante exploratória ainda. Então, estudos descritivos ou causais ainda não são muito, não é muito ainda a tônica da área, mas que caminha para esse sentido, né? Eu acho que nós carecemos de uma base de dados mais robusta, de casos empíricos e organizações, de tal maneira que as pesquisas mais descritivas, né, do ponto de vista do uso de estatística multivariada, bivariada, ou mesmo de experimentos, ainda a gente está um pouquinho distante, mas começam a surgir internacionalmente pesquisas com essa característica, o que significa que o campo está amadurecendo do ponto de vista epistemológico e científico. Então, assim, Natália, até leva para a professora Verônica, né, uma companheira
gigante de jornada aí de trabalho, pesquisa e reflexões, e nós estamos à disposição para que esse trabalho que vocês desenvolveram, que é muito inovador do ponto de vista temático, ele possa ter uma robustez na publicação, seja nacional ou internacional, com uma abordagem complementar ao que vocês já fizeram, que já é muito bom, mas uma abordagem complementar. Eu fico realmente à disposição para continuar o diálogo, para saber como é que a gente consegue evoluir. E para fechar essa questão, por exemplo, por que uma abordagem da inovação tradicional não é difícil contemplar a questão da inovação social? Na verdade, é o interesse de saída, como bem colocou a Natália, né? Então, as pesquisas tradicionais ou a abordagem do Schumpeter de inovação disruptiva, por exemplo, não tinha de ponto de saída essa questão, né? Esse recorte, esse olhar, essa luz que está sendo colocada para a realidade. Agora, veja como é interessante, né? E aí é uma questão para todos que estão aqui nessa sessão, né? Inclusive para nós, que como é que nós podemos observar fenômenos empreendedores sem um aspecto humano e social, né? Então, talvez, né, na evolução do campo, se a gente notar também as discussões científicas do campo, cada vez mais a abordagem social ela vai ficar imiscuída nas abordagens tradicionais também. Então, me parece que futuramente vai acontecer exatamente a sua pergunta, professor Solidi, que abordagens mais tradicionais vão trazer a questão social mais para dentro e, por sua vez, as abordagens sociais vão trazer mais a abordagem econômica para dentro, né? Daí, por exemplo, a pesquisa que o Daniel bem apresentou justamente mostra essa necessidade e importância de trazer, vamos dizer, questões que já são muito tradicionais no campo dos negócios tradicionais, trazer isso mais para o campo dos negócios sociais, das empresas sociais. Então, veja que parece que nós caminhamos para essa direção, né? O que me parece bastante importante, seja para quem está mais centrado na área social, seja para quem está mais centrado nas áreas tradicionais da inovação e do empreendedorismo. Bom dia, perfeito, exatamente isso. Tem muito para evoluir ainda, né? Ok, muito obrigada. Então, eu proponho agora, então, a apresentar o vídeo do outro... Só um minutinho, voltando ali ao... Deixa eu só retornar a tela. Olá. Desculpa aqui. Só desculpa. Olá. Vou então compartilhar a tela do próximo artigo. Vamos ver se os... Espero que todos estejam bem. Meu nome é Walter. Som e por uma ok? questão de agenda não pude estar presencialmente, mas através dessa apresentação eu vou compartilhar um pouco com vocês sobre o nosso trabalho, cujo tema é Empreendedorismo Negro, um estudo exploratório a partir de experiências de fundadores de startups. Esse trabalho teve origem na minha dissertação de mestrado, que foi realizada na FEI, com orientação do professor Pedro Jaime, com orientação do professor Sadal, e também teve a participação do Marcelo Tomé, que foi um aluno da FEI também, no mestrado, que pesquisou um tema relacionado e colaborou com o nosso texto. Sobre a agenda, vamos passar pela introdução, problema de pesquisa, justificativa, abordagem metodológica, referencial teórico, análise dos resultados, oportunidades, conclusão, limitações do trabalho e sugestões de pesquisas futuras. Sobre a introdução, esse artigo apresenta os resultados de uma pesquisa feita sobre empreendedores negros e suas relações com o ecossistema de inovação, com o objetivo de explorar como têm sido as experiências dessas pessoas ao empreenderem no universo de startups, quais obstáculos e oportunidades encontraram para fazer a gestão de seus negócios. Dando um pouquinho de contexto, sobre empreendedores no Brasil, 39% são negros, brancos são 37,8%. 27,1% dos negros começam um negócio por necessidade. E apenas 5,8% são fundadores de startup, ou seja, atuam e empreenderam
nesse ecossistema de inovação. Ainda na introdução, nós coletamos alguns dados importantes de incentivos de grandes empresas para o empreendedorismo negro. Começando aqui pelo Google, que criou um fundo chamado Black Founders Fund, que já investiu 5 milhões em empresas criadas por empreendedores negros nos últimos 2 anos e que se comprometeu a investir 8 milhões e meio até a metade de 2023. A outra organização é a Black Rocks Startup, que em parceria com o TikTok e o Banco BTG Pactual realizou a aceleração de startups criadas por negros e as selecionadas receberão um investimento de $5 mil. Já o Nubank investiu 1 milhão em startups criadas por negros através do seu programa chamado Semente Preta, que foi iniciado em 2021. O Grupo Carrefour destinou em 2021 e 2022 2 milhões para transformar empresas iniciadas por negros em fornecedoras de produtos para o Grupo Carrefour. Sobre o problema de pesquisa, são 2. Como têm sido as experiências vivenciadas por pessoas negras ao empreenderem no universo de startups e quais obstáculos e quais oportunidades encontraram e como agem para enfrentá-los ou aproveitá-los na gestão de seus negócios. Justificativa do trabalho. O universo de startups tem crescido muito nos últimos anos, porém ainda com baixa participação de empreendedores negros, mesmo esse setor sendo muito dinâmico na economia. Ainda assim, ainda são muitos escassos os estudos internacionais, sobretudo nacionais, que abordam a questão racial na perspectiva do empreendedorismo tecnológico, de inovação, startups. A investigação sobre esse fenômeno se justificou tanto pela sua importância social quanto pela sua relevância científica. Sobre a abordagem metodológica que foi adotada nesse trabalho, foi escolhida a qualitativa exploratória, por 2 aspectos: necessidade de uma abordagem que favoreça a compreensão introdutória do fenômeno estudado e a busca pelo entendimento dessa realidade da perspectiva dos empreendedores negros. E a operacionalização aconteceu através de dados por meio de entrevistas em profundidade. Foi elaborado também um roteiro de entrevistas semi-estruturado, abrangendo 10 questões apresentadas de forma aberta aos interlocutores. Sobre o referencial teórico, todos os artigos identificados, tanto internacionais, que foi a grande maioria, quanto nacionais, todos eles foram divididos em 3 grandes blocos. O bloco 1, comparações entre empreendedores negros e brancos ou outros grupos étnicos. O bloco 2, avanços e oportunidades dos empreendedores negros. E bloco 3, racismo estrutural como barreira para os empreendedores negros. Sobre os principais obstáculos encontrados no bloco 1, que são as comparações entre empreendedores negros e outras etnias, foi a dificuldade de acesso ao crédito, a educação formal, discriminação e preconceito racial, isolamento espacial, pouca experiência empresarial e legitimidade. Agora sobre o bloco 2, os principais avanços encontrados foram expansão econômica, diversidade étnica e cultural, educação formal, empresarial, políticas públicas, empoderamento cultural e construção de identidade racial. Sobre o bloco 3, as dificuldades encontradas nesse bloco que trata o racismo estrutural, as dificuldades encontradas foram acesso ao crédito, discriminação e preconceito racial, isolamento espacial e também legitimidade. Sobre a análise dos resultados, um pouco aqui do perfil dos entrevistados. O entrevistado 1, ele tem formação em odontologia, tem 11 funcionários na empresa e atuação é na área da saúde. O entrevistado 2, ele é geógrafo de formação, tem 18 funcionários na empresa e o campo de atuação é afroturismo. E o entrevistado 3 é formado em serviço social, tem 25 funcionários na empresa e o ramo é alimentação. Sobre as análises dos resultados, todos vieram de realidades modestas, todos concluíram o ensino superior, todos escolheram a atividade empreendedora por um propósito ligado à questão racial ou social ou ambas.
buscaram mudar a realidade e o contexto das pessoas pretas e periféricas por meio de suas iniciativas, o que corrobora com o Jones em 2017. Todos foram buscar conhecimentos para poder gerir melhor os seus negócios. Isso reforça Meyer e Fairley, 2000. Todos apontaram a carga tributária que incide sobre empresas pequenas e sinalizaram também a dificuldade, barreiras de conseguir capital por meio de investidores e o crédito em instituições financeiras, confirmando o aspecto levantado por Teixeira 2001, Oliveira, Pereira Souza 2013, Copa em 2017, Fairley, Robson em 2020. Sobre as oportunidades encontradas, todos eles participaram por programas de aceleração. Eles foram buscar educação em negócios, empreendedorismo, inovação e tecnologia e identificaram, durante a sua trajetória, pessoas negras e não negras relevantes no ecossistema de informação, de inovação, que foram sensíveis às pautas sociais e raciais. Sobre as conclusões, as experiências vivenciadas por empreendedores negros no universo das startups têm sido marcadas por grandes barreiras. Todos eles apontaram. A principal barreira foi a captação de recursos, seja por investidores ou por bancos. O acesso ao crédito via instituições financeiras muitas vezes é negado, muitas vezes foi negado a essas pessoas, a esses empreendedores, por conta da sua cor de pele e origem de classe social. As pessoas negras não recebem nesses espaços, todos eles apontaram, o mesmo tratamento que pessoas brancas. E a rede de contatos dessas pessoas, das pessoas sensíveis às causas, sendo negras ou não, colaboraram para abrir portas nesse ecossistema de inovação. Sobre as limitações do estudo, nós usamos dados secundários provenientes de surveys, feitos anteriormente por organizações do ecossistema de inovação, e esse trabalho contou apenas com entrevistas em profundidade. Os dados provenientes de entrevistas poderiam ter sido triangulados com ao menos duas outras fontes: redes sociais dos negócios e por esses empreendedores, e de reportagens veiculadas na mídia sobre eles. Sugestões de pesquisas futuras: explorar as experiências de mulheres negras em startups, refletir da maneira comparativa sobre as experiências de empreendedores negros que empreendem em segmentos distintos como os fintechs, healthtechs, foodtechs e afuturismo, analisar o racismo estrutural que impõe maiores barreiras sobre negócios iniciados em setores elitizados como finanças, saúde e etc. E levar em conta também os chamados negócios pretos na área de tecnologia e inovação em diferentes regiões do Brasil. Deixo aqui meu contato, tanto no LinkedIn quanto no e-mail, e agradeço a atenção de vocês. Obrigado. Só um minuto, acho que eu não parei o vídeo. Muito bom, professor. Excelente trabalho também, né? Contribuição enorme. Eu fico até meio constrangido de fazer comentário, dado que eu orientei, né, na verdade, a pesquisa. Só quero reforçar, né, um dado que nós temos trabalhado a temática do empreendedorismo negro como temática de pesquisa. Não é uma temática central, mas é uma temática que eu tenho colaborado. Veja como está fazendo muita interface nesse momento com o empreendedorismo social, mas eu tenho certeza que ele vai caminhar para o empreendedorismo tradicional naturalmente, né, e já tem, inclusive, esse diálogo. Que, assim, o que nós percebemos, né, não foi apontado ali pelo Walter, mas, assim, mais da metade dos empreendedores no Brasil são negros ou pardos, né, pessoas pretas. Só que dessas pessoas, a grande maioria empreende por necessidade, não por oportunidade. E, além disso, apenas 5%, pouco mais de 6%, quase não chega a 6%, empreendem em áreas de inovação e tecnologia. São negócios de alto crescimento e maior retorno financeiro, né? Então, assim, existe ali a desigualdade que existe em outros campos, se reflete também no empreendedorismo. E esse trabalho, na verdade, ele acaba em linha com essa constatação de dados mais gerais. E quando o Walter vai para os casos específicos,
ele nota o diálogo entre as falas e entrevistas com a literatura, né, que ele investigou, nacional e internacional, sobre a temática, que tem aquelas três abordagens, né? Ou existe um racismo estrutural e não dá o que fazer, não é isso, tá? Não foi isso, porque esses empreendedores estão lá. Ou você também compara, né? O resultado dos empreendedores negros versus os brancos não foi a abordagem também que nós adotamos, mas foi a segunda abordagem em que a segunda abordagem teórica em que a gente constata que empreendedores negros têm problemas, desafios, ao mesmo tempo oportunidades e como eles estão aproveitando isso. Então, realmente, eu acho que tem uma contribuição analítica, né, do ponto de vista teórico, mas também contribuições de ordem mais prática. Então, matemática, como o Brasil, que é um país pobre, desigual e com uma população negra, de pessoas pretas, bastante elevada, é um tema bastante importante, né, esse tipo de trabalho surgir, né, entre aqueles que publicam, né, no campo de empreendedorismo social, inovação e assim por diante. Eu fico à disposição também para esclarecer alguma dúvida que vocês tenham sobre essa pesquisa, sobre outros esforços que nós já fizemos nesse campo. Enfim, estou à disposição também, né, de todo mundo que está por aqui. Eu tenho uma questão, professor. Ali na apresentação do Walter, parecia que 21% ou 27% desses empreendedores negros faziam isso por necessidade. E o dado que o senhor apresentou aqui, pelo menos trouxe, é diferente deles. Existe alguma diferença desses dados? Existe. Então, eu até acho estranho que ele tenha trazido esse dado, porque o dado que nós conversamos, que deu o start da pesquisa, foi esse que eu acabei de falar. Esse dado, ele se refere ao GEM, o Global Entrepreneurship Monitor, que é a maior pesquisa, né, global de empreendedorismo, e que se constata isso. O Sebrae também tem um levantamento amplo e que constata também com esse dado. Na verdade, mas assim, o dado que é gritante, que bate com o que ele apresentou e com o que eu estou dizendo, é que pouco mais de 5% dos empreendedores negros estão na área de autodesenvolvimento e tecnologia. É isso que é gritante. Quer dizer, comparativamente, a expectativa estatística, né, se as oportunidades fossem iguais, ela deveria ser mais ou menos metade-metade. Né? Assim, os brancos aqui, metade lá. E o que os estudos revelam é que existe algo para além dos riscos, oportunidades que o campo de empreendedorismo discute há muitos e muitos anos. Né? Existem outras questões para além disso. E daí porque surge a necessidade e a importância de pesquisas. Vou dizer um aspecto que a gente ainda está pensando e leva muito tempo. Né? A gente está até procurando futuros pretendentes a fazer doutorado ou pós-doutores para discutir uma abordagem para além do econômico, porque a gente olha basicamente que o drive do empreendedorismo é uma abordagem econômica, né? Então é daí que a pessoa quer inovar, buscar novas soluções, né? E o resultado financeiro não é bom nem ruim, mas simplesmente é um drive muito importante no campo de empreendedorismo. Os empreendedores sociais, por sua vez, o principal drive é o social. Então ele quer buscar contribuir com a sociedade, melhoria social, etc. E no caso dos empreendedores negros, a gente está descobrindo um drive que é ligeiramente diferente, que é movido por uma questão quase que política, né? Então, eles empreendem por uma causa relacionada às questões raciais. Então, isso também tem despertado a nossa atenção. A mídia de negócio já tem apregoado isso com muita frequência, né? São empreendedores engajados, empreendedores negros que têm o engajamento como principal drive para os seus negócios. Mas, sob o ponto de vista acadêmico e teórico, isso nada foi feito. Então, isso é inexplorado. A nossa ideia é explorar isso com profundidade, com um recorte teórico adequado, tá certo? Para que a gente possa discutir isso com a devida pertinência, tá? Professor, ele cita no começo do trabalho as oportunidades, né? Então, as dificuldades estão muito bem mapeadas, inclusive no bloco 2 ali da teoria, eu relaciono com a fala também de jovens, né, que moram em outras centralidades, né, que também sentem as mesmas dificuldades, né, de espaço, enfim. E com relação às oportunidades a que ele se refere esse investimento aí do Google, do Nubank e Carrefour, são essas portas que estão se abrindo, são essas oportunidades ou existem outras?
Excelente questão. Aliás, eu quero só também trazer para a sua questão, professora Soli, a fala da Maila. Fique à vontade, tá, Maila? A gente tem os nossos contatos aí na internet, nós temos referência, inclusive teve um artigo que nós publicamos no Caderno Zebap sobre empreendedorismo feminino, não é feminino negro, mas é sobre feminino e usa o feminismo como abordagem, né, teórica. Acho que vale a pena dar uma olhadinha no artigo, que não sei se você terminou, mas pelo visto acho que, não, vai fazer, né, ainda está em construção. Eu acho que esse artigo ajuda bastante numa reflexão sobre o recorte de gênero, não especificamente gênero e raça, mas eu acho que valeria a pena dar uma olhadinha, porque acho que vai ajudar o trabalho, e ficamos à disposição para discutir questões raciais que a gente tem refletido, né? Porque leva mais tempo, né? Então isso talvez seja necessário um bate-papo para além do próprio SEMEAT. Professora Suli, sobre a questão das oportunidades, né? Na verdade, aqueles dados que foram apresentados na introdução, ali problematiza. O que está por trás daquilo é por que o Carrefour, por exemplo, investiu 2 milhões de reais, né, para empreendedores negros em sua cadeia? Porque essa rede, né, do ramo de supermercados passou por várias críticas públicas, né, por atos de violência contra pessoas negras por mais de uma vez. Então, é quase que uma resposta para dizer assim, nós temos preocupação e compromisso, então eu tenho que retornar. O Google também existe uma explicação sobre isso, porque num certo seminário, né, que era sobre empreendedorismo, e o Google era um dos sponsors, né, um dos patrocinadores, eles foram duramente criticados ao longo do evento por não ter nenhuma preocupação racial. E aí, para dar um retorno, eles criaram um fundo para isso. Então, ali, na verdade, apesar de um olhar parecem oportunidades, ali são respostas quase que reativas a críticas que foram feitas de forma aberta ao ecossistema de investimento, né? Então, então, as oportunidades, na verdade, não são aquelas. Aquilo é quase que problematizando, dizendo assim, são iniciativas tímidas que estão surgindo em resposta a um contexto de muito racismo, né? E as oportunidades que surgem, na verdade, por exemplo, o afroturismo. Então, é um turismo em que o recorte racial tem aparecido como importante. E não é para negros, mas é um turismo que respeita a história e trajetória das pessoas pretas, né? E que as pessoas possam saber, por exemplo, no Brasil, o valor daquelas pessoas, né? Na construção histórica e cultural. Isso é uma oportunidade. A outra, por exemplo, são de modas, né? É uma moda étnico-racial muito boa, muito interessante, e que se coloca como opção de moda e como de beleza, né? Então, é muito mais no sentido de que as pessoas negras que estão empreendendo estão descobrindo nichos, né? Pouco explorados, tanto na beleza, no turismo, na alimentação, eu acho que na educação, né? Aliás, uma coisa que eu quero compartilhar com todos aqui que estão ouvindo, no Brasil nós temos cerca de 4.000, um pouco mais de 4.000 reitores, né? Todas as áreas, todas as universidades públicas e privadas do Brasil. Quantos são negros ou negras? Vocês sabem? Vocês sabem esse dado? Alguém sabe? Tem ideia? Chutar? Bem menos de 5%, infelizmente. Quem sabe? Maila, você sabe? 1. Ou seja, no universo de quase 5.000, somente 1 é negro. Aliás, não é nem mulher, é negro. É um homem negro, né? E é o reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, que foi criada para combater o racismo e a não introdução de negros no ensino superior. Então, assim, isso é alarmante. Você pega, por exemplo, universidades na Bahia, cuja população é cerca de 80% é negra, e você tem pouquíssimos alunos negros e quase nenhum professor negro ou negra. Então, assim, é uma questão histórica, né? Mas é interessante ao trazer, veja, isso ilustra um pouco a sua questão para a Natália, né? Ah, mas por que a gente vai fazer essa abordagem, dado que a abordagem tradicional já traz a questão social? É que a gente traz à luz para uma questão que muitas vezes está ali, né? Obscura, né? Ao trazer luz, as pessoas falam assim, puxa, mas tem essa questão mesmo, eu tenho que prestar mais atenção e talvez valha a pena dedicar uma parte do meu tempo a descobertas ali, para justamente transformar, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista prático, né? Então, por exemplo, essa abordagem por engajamento, por uma abordagem política, né? Assim, por que essas pessoas estão empreendendo? Não é para ganhar dinheiro.
tampouco para resolver um problema econômico somente, né? Não é isso, não é esse o principal drive. Qual o principal drive que ele tem? É a questão étnico-racial e a questão do engajamento. Isso é bem diferente do campo de vista teórico em administração, pouquíssimo explorado. A gente quer desenvolver pesquisas mais por esse campo, porque nós acreditamos que podemos colaborar, inclusive, num debate global acerca do assunto. Realmente, a pesquisa é extremamente importante, é uma discussão que tem que estar na pauta, né, da academia, tem que estar na pauta das empresas, de todo o ecossistema de inovação e empreendedorismo, né, das venture capitals, investimentos, uma pauta extremamente importante para Vale a mudar, pena, né? vale a pena compartilhar com vocês o Walter, né, que fez a apresentação do trabalho, que fez a pesquisa de mestrado a respeito. Ele é uma pessoa negra, mas ele não se via desta forma. Aliás, ele nem sequer entendia o contexto no qual ele estava inserido. Só que como ele foi fazendo a pesquisa e lendo, ele notou tudo aquilo que ele sequer percebia, sendo, né, um homem negro, ele não percebia. Mas depois da pesquisa, ele falou, puxa, me trouxe a consciência do desafio que é ser uma pessoa negra no Brasil, ainda mais no campo de empreendedorismo, startup e inovação. Ele falou, ali eu comecei a perceber com mais clareza que a dificuldade não era minha, é uma dificuldade que é de um contingente muito maior de pessoas e tal. E ele sendo uma pessoa estudada, com boa experiência, com bastante acesso, mas para ele também é mais difícil. Ele começou a notar que as dificuldades que foram apontadas pela literatura, ele realmente vivenciava isso na realidade, né? Então, isso que é importante, é trazer a consciência algo que está ali, né, submerso, e que possam realmente trazer a consciência. E para nós, inclusive, não é uma temática de negros, né? Você fala assim, puxa, por que que um descendente de japonês, né, de japoneses tem interesse sobre isso? É a consciência social do Brasil, Uhum. né? Eu acho que vale a pena também compartilhar os que estão aqui presentes. O Brasil continua sendo pobre, continua sendo desigual. Isso afeta não apenas aqueles que estudam a questão social, mas afeta em todos os aspectos, né? As nossas propagandas, por exemplo, elas têm que ser muito óbvias, porque se for propaganda com uma ironia um pouquinho sofisticada, as pessoas não entendem, né? O Brasil precisa de autoatendimento, é baixa produtividade, porque as questões sociais acabam por afetar. Então, você tem inteligência artificial avançando, robôs, robótica, você tem inúmeros recursos e ferramentas tecnológicas avançadíssimas. E por que que no Brasil não se avança como se você comparar, por exemplo, Coreia, França, Japão, por exemplo? Na verdade, a grande explicação vai ao encontro da população, que é ter uma educação deficitária, baixa produtividade, e daí vai, né, professora Sueli, que vai ali no seu questionamento lá no início. Perdemos ele, acho, um pouquinho, né? Ele travou para mim, para vocês também? O professor travou um pouquinho aqui. Ah, tá ok. Eu acho que a sua questionamento inicial, professora Sueli, na internet é um pouquinho instável, mas assim, o seu questionamento eu acho que é muito importante que a gente saia refletindo que a discussão social, ela não é apenas social, ela é econômica também, ela é política, né? Então ela tem outras interfaces, mas enquanto a gente não avança assim, por isso que a área de empreendedorismo social, ela é uma área importante, porque traz questões que muitas vezes as áreas tradicionais não estão colocando muita luz, né? Muita ênfase, né? Mas eu acredito que a nossa evolução do tema, da área, seria por uma interlocução ainda maior para ganho das duas áreas, para as áreas tradicionais e a área do empreendedorismo social. E a pesquisa GEM de 2019, ela traz esse contexto do empreendedorismo por necessidade, uma pela falta de empregos, né? Empregos significativos, porque empregos rotineiros sem significado, jovens e as pessoas encontram, né? Assim, enfim, às vezes sem registro e tudo mais, e aí então eles começam uma iniciativa de empreender, dentro da sua comunidade, nas outras centralidades. Eu estudo bastante os jovens que estão saindo do ensino médio e aqueles que já estão começando a empreender, porque eles não conseguem vislumbrar realmente uma carreira de sucesso ou competir, né, com então uma pessoa, um jovem branco que está ali na faculdade de primeira linha, estudou num colégio pago, né, entre os mais conceituados, e eles acabam
nem se rendendo né, a essa realidade, não tentando combater essa realidade e falar, não, eu vou ter uma carreira numa dessas empresas de sucesso. E acaba empreendendo, e a grande questão é como a gente pode ajudá-los a não somente ter uma renda para o sustento, mas sim evoluir para sim uma startup tecnológica ou de base tecnológica e além né, dessas capacidades, porque capacidade eles têm, né? Então a gente percebe que esforço e capacidade tem, é uma questão mesmo de como trabalhar essa iniciativa empreendedora bem na base, né? Sem dúvida. Mas eu também, assim, eu tenho que ser responsável em compartilhar com vocês um caso, eu não vou citar a instituição de ensino por uma questão ética, mas que adotou políticas de inclusão de pessoas negras em seus bancos escolares. Num primeiro momento, houve grande evasão, e eles falaram, peraí, mas a gente não está cobrando absolutamente nada, é uma gestão de ponta, por que essas pessoas estão indo embora? Preconceito, né? E outra coisa, o desconhecimento da realidade social dessas pessoas. Então, essas pessoas que conquistavam uma bolsa integral, mas moravam a cerca de 2 ou 3 horas daquela universidade, né? Daquela instituição de ensino. E daí, enfrentavam barreiras enormes para chegar à escola, para ir embora daquela escola, né? Então, eram pessoas com notas altíssimas, mas que não conseguiam sustentar. Então, a faculdade começou a dar, além da gratuidade, bolsa, pagamento mesmo, para que essas pessoas pudessem ter a mínima condição para um estudo um pouco adequado no sentido de tranquilidade. Mas mesmo assim teve evasão. E aí eles foram atrás, por que está tendo evasão se a gente está dando dinheiro para tentar ajudar? Preconceito racial, né? Então, inclusive, se tornou um caso de polícia, de um estudante branco dentro dessa instituição, que ao ver um estudante negro conversando com uma colega de turma, uma menina branca, ele disse, abriram a porta da senzala e esqueceram de fechar. É claro que isso gerou uma revolta e isso abriu-se todo um processo e tal. Existe, então, questões muito profundas, históricas e culturais, e às vezes também de não aceitação à diversidade, né? Seja lá qual for. Né? Nesse caso, nós estamos falando da questão racial. Tem um artigo, esse também que eu falei sobre a questão das mulheres empreendedoras, né? Tem lá na introdução, nós colocamos uma questão, por exemplo, da diversidade racial, para ilustrar como a nossa sociedade ainda está aquém, para se auto-perceber, né? Existe uma ex-embaixatriz, né? Uma mulher negra, francesa, e uma mulher culta, uma mulher rica, uma mulher, enfim, né? Mas negra. E ela, frequentando um clube de alta renda em São Paulo, ela diz o seguinte, é frequente, quase todas as vezes que eu venho aqui, as pessoas perguntam, por que você não está de uniforme? Ou seja, você é uma babá, você é uma cuidadora, quem é você? A outra questão que ela mesma relata, que ela vai ali na região dos Jardins, né, como várias coisas, ela mora por lá, inclusive, e ela é questionada o que ela está fazendo ali. As pessoas perguntam, né, quem é sua patroa? Então, é pergunta natural, as pessoas acham que isso é normal. Pergunta, quem é sua patroa? E quando ela diz, eu estou aqui para comprar, as pessoas olham com estranheza do tipo, quem é você? Você é uma mulher negra. Né? Então, isso acontece agora, século XXI, em que supostamente o nosso país é um país cordial, mas lembrando que o conceito de cordialidade não é dessa coisa do carinho, mas da questão de ser emotivo, né? E muitas vezes a nossa população não está aberta a essa questão. Só para fechar também, em seminários passados, lá quando a gente estava começando a fazer pesquisa sobre cotas raciais em universidade, eu fui para uma sessão e apresentar um artigo sobre estudo sobre cotas, né, a política pública e tal, e aí a plateia se dividiu, eu sou a favor e eu sou contra. Eu falei, pessoal, aqui não é uma discussão de eu estou a favor disso ou contra aquilo. É um tema a pensar, refletir, né? Ou seja, mesmo no meio acadêmico, supostamente você pega pessoas mais informadas, um pouco mais abertas, deveriam ser mais abertas a questões da nossa sociedade, se posicionam de uma forma bastante limitada, né? Porque eu falei, o fenômeno é muito complexo. Não é ser a favor ou contra, vamos compreender a situação, né? Vamos entender a situação. O fato é que, seja fora, seja dentro da universidade ou em qualquer ambiente, né? Nós temos aqui
pessoas que poderiam até fazer relatos nesse sentido, muito melhor que eu, mas a gente tem acompanhado um racismo muito presente, seja do ponto de vista velado, alguns até explícitos, né? É. Por isso a importância de trabalhos e estudos, né, como esse, né, como também da Mayla, o empreendedorismo feminino, né, Meninas, vocês não querem perguntar? Daniel? contribuir. Eu só quero comentar mesmo, parabenizar aos autores pela pesquisa, com uma temática importante e necessária, né? E aí eu achei interessante porque foi trabalhada a questão da raça e ainda trouxe a sugestão de futuras pesquisas na questão de gênero, trabalhar sobre o empreendedorismo feminino negro ainda mais atual. Inclusive, foi uma temática do Enem, trazer não só a questão do ponto de vista do empreendedorismo feminino negro, mas trabalhar a questão de gênero, né? Então, a gente vê duas questões a serem trabalhadas simultaneamente, desafiadoras. Então, eu só fiquei pensando qual seria a abordagem para essa pesquisa futura, né? Que a Mayla também vai trabalhar, e eu acho bem interessante, é uma temática bem necessária na atualidade. Natália, tentando contribuir com a sua pergunta e também para a Mayla, esse artigo que nós discutimos, empreendedorismo feminino, eu tive um dos maiores desafios da minha vida, porque um dos avaliadores do trabalho, antes da sua publicação, naquele processo do Double Blind Review, sugeriu, recomendou, na verdade, o uso de uma abordagem teórica denominada feminismo pós-estruturalista. Só o nome da abordagem teórica, feminismo pós-estruturalista, me deu um frio na espinha, porque eu falei, será que um pesquisador como eu, descendente de japoneses, homem, tem capacidade para entender essa literatura? Mas, dado que houve essa recomendação, eu realmente busquei fazer o meu melhor esforço na leitura, compreensão dos artigos que foram sugeridos, e eu posso adiantar, né? Vale muito a pena todos aqueles e todas aquelas que estão fazendo pesquisa sobre gênero ler a abordagem do feminismo pós-estruturalista. Esta abordagem teórica abre a mente e abre o olhar sobre a temática como realmente desvela, né, uma situação em que a gente começa a entender melhor o fenômeno que a gente busca observar, tá? Então, essa é uma sugestão, o seu questionamento, mas veja só, dentro do feminismo pós-estruturalista é a questão centrada no gênero. Quando você inclui a variável racial, aí você vai ter que buscar outros aportes, né? Em que são estudos dentro do feminismo pós-estruturalista que buscam aprofundar questões como questão racial, e aí tem novas contribuições, tá? No artigo que eu citei, do Caderno Zebap, não tem essa abordagem mais aprofundada na questão de empreendedoras negras, mas sim de empreendedoras que vale a pena, tá? De negócios sociais, inclusive. Elas são empreendedoras de negócios sociais, empresas sociais que atuam aí nesse campo que está dialogando com o nosso painel aqui, tá? Bom, muito bem, nós estamos chegando então ao final. Parabéns aos autores, Natália, Daniel, professor Edson como coautor também, né? Obrigada, professor, por fazer toda essa moderação aqui da sessão. E peço então para vocês, eu coloquei aqui o link da avaliação, né, desse encontro, puderem responder, contribuem bastante com o SEMEAD, e acho que os artigos logo em seguida estarão disponíveis, né, terminando o SEMEAD já para todos se aprofundarem, né? Certo? Professora, me permita só uma sugestão final. Não sei se vocês querem tirar uma foto, né, dessa sessão, para vocês enviarem, né, para os seus colegas, os orientadoras. Eu acho que eles estão curiosos, né, de saber como é que foi a sessão, e é um momento assim único, né? Se vocês puderem tirar as fotos, eu acho que vale a pena a gente ter esse momento da foto. Claro. Vamos lá, então?
Bem, deixa eu capturar aqui, só um minuto. Ok. Ótimo, muito obrigada. Não sei se eu consigo compartilhar aqui, mas se alguém quiser compartilhar aqui, muito obrigada, então. Então, podemos dar por encerrada essa sessão, né? Muito obrigada a todos, todas, e nos vemos nos próximos encontros. Participação, Obrigada, tchau, tchau. Obrigado, ótimo dia. Tchau, gente. Tudo de bom para vocês. Prazer, viu? Igualmente, prazer. Tchau, tchau. Pedir aqui Até também logo. Tudo de para bom, vocês. pessoal. Aí eu vou fazer o trabalho técnico, né? Quer dizer,